O humanismo é um termo relativo ao Renascimento, movimento surgido na Europa, mais precisamente na Itália, que colocava o homem como centro de todas as coisas existentes no universo. Nesse período, compreendido entre a transitoriedade da Baixa Idade Média e início da Moderna, séculos XIV a XVI, os avanços científicos começavam a tomar espaço no meio cultural. A tecnologia começava a se aflorar nos campos da matemática, física e medicina. Nomes como Galileu, Paracelso, Gutenberg, dentre outros, começavam a se despontar, em razão das descobertas feitas por eles. Galileu Galilei comprova a teoria heliocêntrica, que dizia ser o Sol o centro do sistema planetário, defendida anteriormente por Nicolau Copérnico, além de ter construído um telescópio ainda melhor que os inventados anteriormente. Paracelso explora as drogas medicinais e seu uso, enquanto Gutenberg descobre um novo meio de reproduzir livros. Além disso, a filosofia se desponta como uma atividade intelectual renovada no interesse pelos autores da Antiguidade Clássica: Aristóteles, Virgílio, Cícero e Horácio. Por este resgate da Idade Média, este período também é chamado de classicismo. A burguesia e a nobreza, classes sociais que despontam no final da Idade Média, passam a dividir o poder com a Igreja. É neste contexto cultural que a visão antropocêntrica se instala e influencia todo o campo cultural: literatura, música, escultura e artes plásticas. Na literatura, os autores italianos que maior influência exerceram foram Dante, Petrarca e Bonácio. Os gêneros mais cultivados foram o lírico, de temática amorosa ou bucólica, e o épico, seguindo os modelos consagrados por Homero, Ilíada e Odisseia, e Virgílio, Eneida. Podemos denominar o humanismo como ideia surgida no Renascimento que coloca o homem como centro de interesse e, portanto, em torno do qual tudo acontece. O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Moderna. Em quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de valores apregoados pelo pensamento medieval, o Renascimento apresentou um novo conjunto de temas e interesses aos meios científicos e culturais de sua época. A razão, de acordo com o pensamento da Renascença, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava vazão a um dom concedido por Deus, neoplatonismo. Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas, ou humanismo. Tal característica representava-se na reprodução de situações do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e formas humanas, naturalismo. Esse aspecto humanista inspirava-se em outro ponto-chave do Renascimento: o elogio às concepções artísticas da Antiguidade Clássica ou classicismo. Durante o Trecento, podemos destacar o legado literário de Petrarca, de África e Odes a Laura, e Dante Alighieri, Divina Comédia, bem como as pinturas de Giotto di Bondone, O Beijo de Judas, Juízo Final, A Lamentação e Lamento ante Cristo Morto. Já no 400, com representantes dentro e fora da Itália, o Renascimento contou com a obra artística do italiano Leonardo da Vinci, Mona Lisa, e as críticas ácidas do escritor holandês Erasmo de Roterdã, Elogio à Loucura. Na fase final do Renascimento, o Cinquecento movimento ganhou grandes proporções, dominando várias regiões do continente europeu. Em Portugal, podemos destacar a literatura de Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno, e Luís de Camões, Os Lusíadas. Na Alemanha, os quadros de Albert Dürer, Adão e Eva e Melancolia, e Hans Ruben, Cristo Morto e A Virgem do Burgomestre Mayer. A literatura francesa teve como seu grande representante Francis Rabelais, Gargantua e Pantagruel. No campo científico, devemos destacar o rebuliço da teoria heliocêntrica defendida pelos estudiosos Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Giordano Bruno.
Tal concepção abalou o monopólio dos saberes, desde então controlados pela Igreja. Ao abrir o mundo à intervenção do homem, o Renascimento sugeriu uma mudança de posição a ser ocupada pelo homem no mundo. Ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoraram ainda por diversos campos da arte, da cultura e da ciência. Graças a essa preocupação em revelar o mundo, o Renascimento suscitou valores e questões que ainda se fizeram presentes em outros movimentos concebidos ao longo da história ocidental. Essa valorização das ações humanas abriu um diálogo com a burguesia que floresceu desde a Baixa Idade Média. Suas ações pelo mundo, a circulação por diferentes espaços e seu ímpeto individualista ganharam a atenção dos homens que viram todo esse processo de transformação privilegiado pelo Renascimento. Ainda é interessante ressaltar que muitos burgueses, ao entusiasmarem-se com as temáticas do Renascimento, financiavam muitos artistas e cientistas surgidos entre o século XIV e XVI. Além disso, podemos ainda destacar a busca por prazeres, hedonismo, como outro aspecto fundamental que colocava o individualismo da modernidade em voga. A aproximação do Renascimento com a burguesia foi claramente percebida no interior das grandes cidades comerciais italianas do período. Gênova, Veneza, Milão, Florença e Roma eram grandes centros de comércio onde a intensa circulação de riquezas e ideias promoveram a aproximação do Renascimento com a burguesia. Foi claramente percebida no interior das grandes cidades comerciais italianas do período. Gênova, Veneza, Milão, Florença e Roma eram grandes centros de comércio onde a intensa circulação de riquezas e ideias promoveram a ascensão de uma notória classe artística italiana. Até mesmo algumas famílias comerciantes da época, como os Médici e os Sforza, realizaram o mecenato, ou seja, o patrocínio às obras e estudos renascentistas. A profissionalização desses renascentistas foi responsável por um conjunto extenso de obras que acabou dividindo o movimento em três períodos: o 300, o 400 e os 500. Cada período abrangia respectivamente uma parte do período que vai do século XIV ao XVI. Durante o 300, podemos destacar o legado literário de Petrarca, da África, Iodes a Laura e Dante Alighieri, Divina Comédia, bem como as pinturas de Giotto de Bondone, O Beiro de Judas, Juízo Final, A Lamentação e o Lamento Anticristo Morto.